Olá pessoal, meu nome é Ângelo Martins Fraga, sou professor da disciplina de Geomática do curso técnico de Agrimensura do IFSC e nesse vídeo vamos continuar vendo o tema de sensoriamento remoto, agora com ênfase em imagens orbitais, ou seja, imagens de satélites. Essa possibilidade de imaginar sistematicamente a superfície da Terra a partir de veículos orbitais, ela surge para a população no ano de 1972, que é quando surge o primeiro satélite usado para imaginamento da superfície terrestre, que foi o Landsat 1, esse cara aqui que está identificado aqui no canto superior esquerdo. Esse foi o primeiro satélite da Agência Espacial Americana para fazer mapeamento sistemático da superfície terrestre, lá em 1972. O programa foi tão bem sucedido, deu tão certo, que ele continua ativo até hoje. Atualmente, já estamos no satélite Landsat 8, administrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Foi lançado em fevereiro de 2013 e continua ativo até hoje. Então é um programa aí que está com quase 40 anos de mapeamento sistemático da superfície da Terra. As imagens orbitais ou imagens de satélite, elas podem ser utilizadas para diversos fins, Vamos citar alguns deles, Para levantamentos do meio ambiente, de uma maneira geral, para agricultura e estudos florestais, silvicultura, em questão de defesa de fronteiras também. O que nos interessa em agrimensura pode ser muito utilizado, pode ser muito utilizado imagens de satélite para cartografia e para mapeamento topográfico, então é aí que nos interessa as imagens orbitais. Mas elas ainda podem ser utilizadas para geologia, geomorfologia, estudos de recursos hídricos, previsão meteorológica, planejamento territorial, isso só para citar algumas das áreas que se utilizam de imagens orbitais para os seus estudos. Para a gente entender esses produtos desses veículos, a gente tem que entender uma terminologia que é utilizada na ciência do sensoriamento remoto orbital. Primeiro de tudo, o que é um satélite e o que é um sensor? O termo satélite ele vai ser utilizado como sinônimo para satélite artificial, de modo a diferenciar de satélite natural como a Lua. O satélite artificial vai ser um sistema de equipamento modular, que fica na órbita da Terra ou de qualquer outro planeta com uma velocidade e altitude constantes. Então o satélite, na verdade, é o veículo, é o sistema modular, é o equipamento modular que vai transportar os sensores. Os sensores vão ser os equipamentos que vão focalizar e registrar a radiação eletromagnética que provém do objeto. Os sensores ficam embarcados nos satélites. Então, o satélite, aqui no exemplo, tem uma figura do satélite Sentinel-2, que é da Agência Espacial Europeia, da ESA. O satélite é o veículo que transporta internamente, daí aqui no lado direito a gente vê um modelo do Sentinel por dentro, a gente vê um conjunto de equipamentos internos e lá dentro ele tem o sensor que vai captar a energia eletromagnética. Fazendo analogia, é um carro e uma câmera fotográfica, Uma ou várias câmeras fotográficas, é isso que a gente tem que entender, porque sensores podem ser vários. O satélite vai ser o carro, vai ser o veículo que vai transportar. A câmera fotográfica, que a gente pode levar dentro do carro, vão ser os sensores que estão sendo transportados lá pelo satélite. Vendo em detalhe, aqui a gente tem o satélite Sentinel-2. Eu digo que são os satélites, porque é mais de um, são dois nesse caso. Esse satélite, aquele veículo, ele está equipado com um sensor que é chamado de MSI, uma câmera multiespectral, que está lá dentro dele. Aqui tem um esquema de como que funciona, como são as principais partes deles internas, e aqui dentro está o sensor. E esse sensor, neste caso desse satélite, ele vai obter imagem em 13 bandas ou faixas espectrais, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre o que são essas bandas, que estão faladas em satélites, as faixas espectrais. E por vezes com características diferentes. Outro exemplo, o satélite brasileiro e chinês chamado Sirius 4A acabou de ser lançado no final do ano passado, já está funcionando.
É o sexto satélite da constelação Sirius, que é um programa internacional entre o Brasil e China de cooperação internacional para a criação desses satélites de imageamento. Esse satélite, o mais novo dessa constelação, dessa família, Sirius, o 4A, ele é equipado com três sensores diferentes. Então, o Sirius é o veículo. Internamente, aqui a gente tem uma fotografia dele sendo montado, parte dele sendo montado aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Internamente, ele tem 3 sensores diferentes. Um é uma câmera multispectral pancromática de ampla varredura, e para salientar como eles são diferentes, ele vou mostrar que ele tem várias características diferentes entre esses sensores. Essa câmera ela vai ter uma resolução espacial de 2 metros na banda pancromática. Quando a gente for conversar sobre resolução de sistemas sensores, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas só para vocês entenderem, é o tamanho do pixel sobre o solo, esse 2 metros, na banda pancromática. No mesmo satélite, no mesmo veículo, tem um outro sensor embarcado chamado câmera multispectral, o MUX, com uma resolução espacial completamente diferente, com características completamente diferentes. Então é como se eu tivesse dentro do meu carro lá 3 câmeras fotográficas, ou 3 sensores diferentes. E ainda tem uma câmera imageadora de campo largo com uma resolução espacial de 55 metros, mas como o nome já diz, ela tem uma faixa maior e por isso que ela tem uma resolução espacial menor. Cada sensor desse tem objetivos diferentes, especialidades diferentes. Por isso que a gente vai encontrar no mesmo satélite imagens de sensores diferentes. É importante a gente entender isso. E além dos sistemas sensores, o sistema de aquisição de imagens vai ser formado por 3 grandes blocos, vamos dizer assim. O primeiro, a gente já começou a conhecer, os sistemas sensores, vão ser os equipamentos que vão registrar a radiação eletromagnética, vão registrar a luz proveniente lá do objeto. Temos ainda os sistemas de processamento de dados, que são o que converte o dado bruto produzido pelo sensor passivo de ser interpretado e convertido essa informação, esse dado bruto, em informação. Esse conjunto aqui, na figurinha, no lado do canto superior esquerdo, então os satélites, os sensores estão aqui, o veículo e o sensor é uma parte desse sistema, A parte de processamento de dados, que é o dono responsável pelo satélite, vai fazer que essa parte de recepção e controle do satélite e processamento dessas imagens. Aqui na parte inferior a gente tem o exemplo das estações de recepção e gravação de dados de Cuiabá, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que recebem e controlam os satélites Sirius 4, e ainda a sala de controle, mostrando subsistemas de recepção e gravação. Então isso é o responsável pelo satélite, essa parte de sistema de processamento de dados é o responsável pelo satélite que faz isso. E disponibiliza as imagens para o público, que fazem parte do sistema de análise. São os que incluem todas as ferramentas entre as quais se destacam o sistema de informação geográfica, que vai permitir a gente integrar a informação do sensoriamento remoto orbital a outras fontes de informação, sejam elas cartográficas ou topográficas. Nós estamos aqui, nós somos o usuário, nós não vamos entrar em contato com o satélite, nós vamos pegar uma imagem pré-produzida, pré-processada pelo dono do satélite, que ele que tem um contato lá com o veículo e trabalha com essas imagens brutas para produzir uma imagem que seja possível de a gente interpretar. Vamos entender algumas outras características dos satélites que são importantes para a gente interpretar corretamente as imagens e entender as resoluções. Uma dessas características são as órbitas. As órbitas dos satélites elas podem variar em relação à altitude, que é a altura sobre a superfície da Terra, em relação à orientação, e também as órbitas podem variar em relação à rotação, em relação à própria rotação da Terra. Primeiro, para exemplificar, a gente tem aqueles satélites que são ditos de órbita geoestacionária. Eles vão orbitar a Terra numa velocidade aproximada de 10.800 km/h, ou seja, na mesma velocidade que a própria Terra. Então a Terra está girando, e o satélite ele gira em conjunto, numa velocidade tal que ele sempre fique observando a mesma proporção na Terra, sempre atendendo e visualizando a mesma área. Por exemplo, esse tipo de órbita, para imageamento,
para no nosso caso, cartografia, topografia, não é muito interessante. Mas, por exemplo, para meteorologia, que é importante ficar sempre monitorando o mesmo local, 24 horas por dia, é um tipo de órbita super utilizado, essa órbita geoestacionária. Então ele é bastante utilizado em satélites de meteorologia e satélites de comunicação também, que é importante ele ficar sempre no mesmo ponto em relação à Terra. Aqui no lado direito a gente tem um exemplo de um satélite desse tipo, órbita geoestacionária, que a gente acaba utilizando indiretamente os produtos dele sem mesmo saber. Esse satélite é o GOES-16, da Agência de Mares e Oceanos, a NOAA, nos Estados Unidos, e ele é utilizado para previsão meteorológica no mundo inteiro, porque então, são vários desses satélites, é uma constelação de satélites GOES que são especializados em fazer previsão meteorológica, observação de climas. Por exemplo, é utilizado, vou entrar aqui para mostrar para vocês, para fazer a previsão do tempo aqui em Santa Catarina. Se a gente for lá no site da CIRAM-EPAGRE, e aqui, ó, na opção Imagens de Satélite, a CIRAM-EPAGRE, o CIRAM é o Centro de Informação e Recursos Ambientais e Hidrometeorológicos de Santa Catarina. É o órgão do estado responsável por fazer a previsão do tempo. Então, a gente entrar aqui na parte de previsão do tempo, imagens de satélite, a gente vê a previsão de precipitação com base em imagens de satélite, está aqui uma imagem classificada. E se a gente for observar ali no lado esquerdo, o GOES-16 é o satélite que está sempre observando a América do Sul. Então toda a previsão da América do Sul é feita baseada também nas imagens desse satélite. Já um tipo de órbita que daí sim é utilizada para imaginamento sistemático da superfície terrestre, são essas órbitas quase polares em direção norte e sul. Nesse sentido, que essa órbita acrescida à rotação da Terra, que é leste-oeste, vai fazer que a cada órbita, vamos imaginar que uma órbita dessa demore 90 minutos, 1h30 para fazer uma rotação completa em torno da Terra. Então, esses dois movimentos, o satélite em direção norte e sul, no período diurno, né? E por isso que ela é sol-síncrona também, ela é sincronizada com o Sol, já vamos falar sobre isso. Mas o movimento de rotação da Terra, o satélite ele vai passar e vai continuar sua órbita. Nisso a Terra vai estar girando também. A próxima passagem, o satélite passa numa faixa distante da primeira faixa. E assim ele vai fazendo, ao longo do tempo, a varredura, ele consegue fazer a varredura da superfície como um todo, porque daí depois de alguns dias ele vem aqui, passa no lado, depois ele vai preenchendo esses espaços intermediários, e depois de uma certa quantidade de dias, ele cobre a superfície da Terra como um todo. Essas órbitas são ascendentes e descendentes e são sincronizadas com o Sol, né? Normalmente a passagem ascendente é no lado sombreado da Terra. Então, quando ele vai na direção sul-norte, ele passa pela parte sombreada da Terra. Tem satélites que imageiam também durante a noite. Mas ele vai capturar as imagens quando ele estiver fazendo a passagem descendente, pelo lado iluminado do Sol. Aí, todos esses satélites de imageamento da superfície são esse tipo de órbita quase polar. Exemplos de alguns aqui no canto inferior, o CBRAS, o satélite brasileiro, o Sentinel-2, que a gente vai utilizar no exercício, o Landsat, que é um satélite americano, os satélites de alta resolução espacial, o ICONOS, GEOEye, todos esses eles têm esse tipo de órbita quase polar. Outra característica são as faixas de cobertura, que vai ser a largura total da faixa imageada durante uma passagem do satélite. Então, cada vez que esse satélite passar, ele vai conseguir capturar imagens ao longo de uma determinada faixa. Essa é a faixa de cobertura. Como eu falei, tem satélites que têm mais de um sensor, e tem sensores que têm resoluções completamente diferentes, inclusive de faixa de cobertura. Tem satélites que pegam imagens, faixas, uma determinada resolução, uma faixa bastante grande, e com uma resolução espacial maior, consegue pegar faixas menores. Aquele satélite brasileiro que eu dei um exemplo para vocês no início é um exemplo disso. A largura das faixas dos 3 sensores diferentes não vai ser a mesma. Então, a largura da faixa de cobertura vai depender do sensor. E também como característica desses sistemas, a gente pode falar dos tipos de sensores. Os sensores embarcados no satélite, eles podem ser classificados em função da fonte de energia.
né? Se ele tem uma fonte própria ou se ele depende de fonte de iluminação. Essa tipo de classificação ela funciona como sensores ativos ou sensores passivos. Vamos começar a entender pelos passivos, gente. Os sensores passivos eles não vão possuir uma fonte própria de radiação, uma fonte própria de iluminação. Eles vão medir a radiação solar refletida ou a radiação emitida pelo alvo. É assim que a gente entende a maior parte dos sensores. Vamos imaginar uma câmera fotográfica sem flash. Essa câmera fotográfica sem flash ela vai depender da luz refletida pelo objeto que a gente quer fotografar. Assim funcionam os sensores passivos, um sensor óptico. Então o satélite passa, ele vai depender da iluminação emitida pelo Sol. Essa iluminação ela vai bater lá no solo e ela vai ser refletida e captada pelo alvo. Ou seja, o satélite ele depende da iluminação solar para captar as diferentes características, as diferentes assinaturas eletromagnéticas, as assinaturas espectrais, vamos chamar assim, desses alvos, as diferentes cores desses alvos. Então, os sensores passivos, a câmera fotográfica sem flash, ela vai depender sempre da iluminação externa, da iluminação solar. No nosso caso, pensando em sensor de imageamento. Já os sensores ativos, vão pensar agora numa câmera fotográfica com flash ativo, com flash ligado. Nesse caso, os sensores eles vão possuir a própria fonte de radiação eletromagnética, a própria fonte de iluminação, como que os radares, que a gente pode instalar tanto em avião como em satélite. Um sensor laser é um outro exemplo de um sensor ativo. A gente imagina um sensor laser pode transportar no avião também, é a mesma situação. O próprio veículo, o próprio sensor, ele emite a energia eletromagnética que ele vai receber de volta. Aqui no exemplo, no lado esquerdo a gente tem uma ilustração de um sensor ativo. Então, o próprio satélite, no caso, por exemplo, no radar, ele emite o pulso, o sinal eletromagnético, e esse pulso volta e é capturado novamente pelo satélite. Esse é um sensor ativo, por exemplo, o radar. Já o sensor passivo, ou o radar aqui, ou a analogia com a nossa câmera fotográfica com flash. Ela depende do flash para capturar a imagem do objeto. Já do lado direito, no sensor passivo, a câmera fotográfica sem flash, a gente vai depender da fonte de radiação. Normalmente é o Sol, que a gente captura ali a luz refletida pelos objetos, a luz que originalmente veio de uma fonte de iluminação externa do Sol. Esses são os sensores passivos. Eu estou falando de radiação porque a gente vai ter que entender agora o meio pelo qual essa informação é transmitida do objeto para o satélite, que é através da energia eletromagnética. Então, a energia eletromagnética, vou fazer uma analogia. A luz visível é um exemplo de uma energia eletromagnética. Então, isso vai ser um meio através do qual os dados dos objetos vão ser transmitidos ao sensor, que vão transformando-se através de sua frequência e intensidade em informação. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, uma explicação da física do que é a energia eletromagnética. Então, é uma interação da energia no campo elétrico e no campo magnético. A interação dessas duas ondas vai gerar a energia eletromagnética. Um exemplo, como eu falei, a luz visível é um exemplo de uma energia eletromagnética. As interações entre a radiação eletromagnética e os objetos vão variar ao longo do que a gente chama de espectro eletromagnético. A luz visível, a luz que a gente vê, que é a luz branca que a gente vê, que se a gente decompor num prisma, vai ser composta lá pelas 7 cores do arco-íris, vindo desde o violeta até o vermelho, é uma partezinha bem pequena. Olhando aqui na parte inferior, a luz visível ela vai ser isso aqui na verdade não está em escala, né, gente? Isso aqui é só uma representação. Ela é só uma partezinha do que é o total do espectro eletromagnético, que vai incluir desde os raios gama até as ondas de rádio. Vamos ver em detalhe esse espectro eletromagnético. Então temos aqui uma representação um pouco mais detalhada do espectro eletromagnético, onde cada uma dessas escalas, que a primeira representa a frequência daquela energia eletromagnética, dada em hertz, a segunda o comprimento de onda, é metros,
depois o nome, né, de que tipo de onda é essa e algumas fontes desse tipo de radiação e por último aqui a energia de um fóton. Vamos começar a entender esse espectro eletromagnético pelo que a gente entende um pouco mais, que é a luz visível, né? A luz visível, ela está representada aqui em escala, em detalhe, ela inclui a energia eletromagnética, ou seja, que tem a comprimento de onda, que vai desde 0,7 a 0,4 micrômetros. Então, esse aqui é a faixa do espectro eletromagnético que nós, seres humanos, enxergamos com os nossos olhos. Ela é uma faixazinha muito pequena, ela está aqui em detalhe, ó. Ela está aqui em detalhe, não, ela fica aqui ó, nesse pedacinho de todo o espectro. Então, é uma parte muito pequena. Comprimentos de onda maiores, aqui ó, para o lado esquerdo, comprimentos de onda maiores do que o vermelho é o que a gente conhece lá como infravermelho. Então tem o infravermelho próximo, o infravermelho médio, o infravermelho termal, e o infravermelho um pouco mais longo, que vai até o comprimento de onda de 1 milímetro, né, ou 10 a menos 3 metros. E energia eletromagnética com um comprimento de onda menor, foi maior para cá, né? E menor para lá, para o lado direito. Comprimento de onda menor do que o azul é o que a gente conhece lá como a luz ultravioleta. Sistemas sensores para imageamento, eles vão captar os satélites vão ter bandas que vão incluir imagens normalmente aqui na luz visível e também na luz infravermelho, tanto na próxima, quanto a média, quanto a termal. O satélite enxerga coisas na superfície que nós, com os nossos olhos, os seres humanos, nós não enxergamos, porque a gente só está limitado a enxergar a luz visível, que vai desde o vermelho até o azul. Só que os satélites, além disso, eles enxergam também o infravermelho, que é uma frequência interessante para a gente identificar, por exemplo, temperatura. Aqui tem uma informação, tem o infravermelho termal, que aquelas imagens de temperatura elas são com bases nesse tipo de frequência eletromagnética que é o infravermelho termal. Nós não enxergamos esse tipo de luz, mas o satélite ele tem sensores que enxerga e depois a gente faz algum processamento dessa imagem e consegue transformar isso para um tipo de luz que nós conseguimos visualizar. Então isso é o grande segredo das imagens do sensoriamento remoto, que os satélites enxergam coisas que nós não enxergamos. Então, a maioria dos sistemas sensores, eles têm, além das bandas do visível, que inclui lá o vermelho, verde e azul, eles vão ter também alguma coisa do infravermelho para fazer estudo de vegetação. E tem alguns sensores também tem ultravioleta. O Landsat é um exemplo de um satélite que ele também capta uma banda, pelo menos lá no ultravioleta, que é interessante para fazer estudo de aerossol, de maresia, basicamente, de quanto que o sal em áreas costeiras adentram o continente, eles utilizam esse tipo de frequência ultravioleta. Então, sistemas sensores utilizam basicamente a luz visível e o infravermelho próximo. Ainda tem uma outra faixa aqui que é utilizada, que é a faixa do radar, a faixa do comprimento de onda de radar. Então, além da luz visível, infravermelho próximo e ultravioleta, também tem uma outra faixazinha aqui do espectro eletromagnético que nos interessa aí para cartografia, que é o radar, né? Com o radar a gente consegue visualizar, ter informações de modelo digital de terreno de maneira bastante precisa. Então, para sensoriamento remoto, vai entender basicamente, vai nos interessar basicamente a luz visível, né? A luz infravermelho, ou as bandas dos satélites que captam a luz no infravermelho, e também alguns satélites também que trabalham na faixa de radar. O espectro eletromagnético é muito maior que isso, inclui lá também os raios-x, os raios gama, que são emitidos lá pelo centro de galáxias ativas, ainda lá os sinais de TV, os sinais de rádio. Então, todo esse tipo de energia
que envolve a interação do campo elétrico e do campo magnético, ela está incluída aqui dentro desse espectro eletromagnético. É importante a gente entender que a luz visível faz parte desse espectro, mas além da visível também é o infravermelho, que vai ser bastante útil para a gente utilizar em processamento digital de imagens. Certo, gente? Vamos ficando por aqui por enquanto. No próximo vídeo vamos ver ainda as resoluções dos sistemas sensores, que eles podem ser lá resolução espacial, espectral, radiométrica e temporal. Mas vamos ver isso no próximo encontro. Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail. Um grande abraço e até a próxima.